Olá, a paz do Senhor, que bom. Já estamos quase encerrando esse trimestre e como tem sido bom aprender da palavra de Deus. E hoje nós já estamos na lição de número 11. Vamos falar sobre evangelização, vamos falar sobre evangelismo, sobre missão transcultural, vamos falar também missão local, como fazer evangelização local e também missão transcultural. Então hoje na lição de número 11 nós vamos falar sobre compromissados com a evangelização. E o texto que foi tomado por base para este estudo está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, no capítulo 16, do versículo 14 ao 16. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, sou professora e superintendente de escola bíblica dominical. Para mim é um prazer muito grande ter cada irmão, cada irmã, todas as semanas aqui nas minhas aulas. Eu confesso que eu aprendo bastante. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Se você não tem curtido as minhas aulas, curta para que o meu canal continue crescendo e chegue ao alcance de outras pessoas. Compartilhe também em suas redes sociais. Quero agradecer a todos os irmãos e irmãs que têm compartilhado as minhas aulas e eu devo a Deus e a cada um dos irmãos que tem feito o meu canal subir. Então fica comigo até o final desta aula e nós vamos aprender bastante hoje sobre evangelismo. No ano de 2006 nós estudamos sobre o evangelismo, sobre o pentecostalismo. Eu tirei até muita coisa dessa lição que nós estudamos, que é uma lição riquíssima e muito boa. Então, para a gente enriquecer, a gente vai colocando mais coisas para acrescentar o nosso conhecimento. São linhas diferentes de pensamento. De 2006 foi um comentarista e nesta hoje foi outro comentarista. E nós vamos aprender muito, então fica comigo. Muita gente, talvez você já tenha ouvido dizer, alguém dizer, eu pelo menos já ouvi muitas pessoas falarem isso, abre aspas, eu não tenho vocação para evangelização, ou eu não fui chamado para evangelização, eu fui chamado para outras coisas, mas para evangelismo pessoal não, para evangelização não, para um culto ao ar livre também não. Será que mesmo não? O nosso texto que nós lemos aqui, Jesus, ele está formando uma grande comissão. E isso é até os nossos dias. Então, todo cristão tem o dever de ser compromissado com a evangelização. Tanto a evangelização pessoal, como a evangelização local, como a evangelização transcultural. Todos nós, a Igreja de Cristo, ela deve se compromissar com a evangelização. E nós damos graças a Deus que a nossa Igreja Assembleia de Deus é uma igreja, sim, compromissada com a evangelização. Muitos são os missionários que são enviados para fora do país para levar o Evangelho de Jesus Cristo e nós somos gratos por tudo isso. E você que não pode ir fazer evangelização, ser um evangelista, você não pode ir. Então, ore por aqueles que estão nessa missão, evangelizando o mundo. Se você não pode orar, contribua, Muitas das vezes nós podemos orar sim e contribuir também financeiramente para que esta obra não pare. Nós precisamos ajudar os missionários que estão espalhados por este mundo, levando a palavra de Deus. Eles precisam de sustento aonde eles estão. E é claro que o dinheiro da missão está no nosso bolso. Para que eles sejam sustentados ali por Deus, nós precisamos orar e interceder por todos eles. Nós sabemos que nos dons ministeriais, o evangelista é um dom ministerial. Muitas pessoas são separadas para esta função de evangelista, para evangelizar as pessoas. Infelizmente, muitas igrejas eles não sabem interpretar este papel e a pessoa é separada para evangelista e ela fica ali simplesmente sentada num púlpito e não faz a obra missionária.
este dom ministerial é sim para que essa pessoa seja usada na missão, no evangelismo e na evangelização. Por isso que Deus deu uns para evangelistas. Então, não é todo mundo que é um evangelista, que faz missão, que está preparado espiritualmente para sair daqui do Brasil e para outro país, ou sair da sua cidade para uma outra cidade. A pessoa, sim, realmente, ela tem que ser chamada por Deus, porque Ele é um dom maravilhoso, mas a pessoa tem que estar preparada espiritualmente, tem que estar bem estruturado pela sua igreja, para que ele possa ir e fazer missões. Esse evangelista é alguém que vive por conta da obra missionária. Ele é sustentado pela igreja local e somos nós, os membros, que contribuímos para essa grande obra. Mas a responsabilidade de falar do evangelho é de todos nós. Não somente estes que foram separados para evangelistas têm o dever de evangelizar o mundo. Nós também, cada um com sua responsabilidade pessoal, com a sua responsabilidade, né, social, nós devemos sim falar daquilo que nós temos visto e ouvido. Se você não tem nenhuma motivação para anunciar ao evangelho, ao pecador, o evangelho ao pecador, eu vou listar aqui algumas razões para que você, de uma forma ou de outra, possa evangelizar as pessoas, para que nós possamos fazer a obra de um evangelista. Foi isso que Paulo escreveu a Timóteo. Timóteo, ele pastoreava a igreja em Éfeso, mas o apóstolo Paulo instou a ele para ele fazer a obra de um evangelista. Quer dizer, mesmo ele vivendo em meio à apostasia que ele estava vivendo, que a igreja naquela época estava vivendo, né, no meio dos crentes, que ele não deixasse de pregar o evangelho. O evangelho, ele não pode ser deixado de lado. Hoje, infelizmente, em muitos púlpitos, nós não ouvimos mais a pregação do evangelho. Quando nós anunciamos o evangelho de Jesus Cristo, é porque nós amamos as almas, é porque nós amamos o próximo, é porque alguém falou para nós o evangelho de Jesus Cristo e por isso nós estamos aqui. Então, este mesmo amor nós também devemos sentir pelas almas perdidas e falar o evangelho de Jesus Cristo. Uma primeira razão para que você anuncie o evangelho de Cristo é um mandamento de Jesus. Nós lemos em Marcos, no capítulo 16. Jesus formou a grande comissão e ele não escolheu pessoas. Ele diz: ide e pregai o evangelho. Ele anunciou para todos aqueles que estavam ouvindo. Então, é uma missão da igreja e nós temos que cumpri-la. Esse é uma das razões que nós precisamos anunciar o evangelho, porque ele é um mandamento de Jesus. A segunda razão de nós anunciarmos o evangelho é a maior expressão de amor da igreja. E este amor nosso, ele não pode ser teórico, ele não pode ser um amor de palavras, mas ele tem que ser um amor na prática. Quando nós anunciamos o reino de Deus, quando nós anunciamos o evangelho de Jesus Cristo, é por amor. A igreja faz isso por amor, por dever, por chamada, por vocação que nós evangelizamos as pessoas. Terceira razão para nós anunciarmos o evangelho, porque nós sabemos que o mundo está sob o controle do maligno. Mas será que nós sabemos mesmo? Porque se nós tivéssemos convicção disso, nós não estaríamos parados, estaríamos sim anunciando a chegada do reino de Cristo, anunciando o evangelho de Jesus Cristo. Milhões de pessoas estão descendo a sepultura sem conhecer Jesus. Milhões estão descendo para o inferno, sem mesmo saber que o inferno ele existe. Então é nosso dever, é a nossa responsabilidade. O inferno ele foi criado para o diabo e seus anjos, mas também para aqueles que não creem na morte vicária de Jesus, que não creem no sacrifício expiatório de Jesus. Onde o plano da redenção, né, Jesus Cristo, ele é o centro.
onde Ele é o único Salvador. Infelizmente, muitas pessoas estão presas na idolatria, nos vícios, nas religiões falsas, e por desconhecerem o Evangelho de Jesus, elas estão descendo à sepultura sem salvação. E é nossa responsabilidade. Deus um dia disse, né, o profeta, ele escreveu, ele diz que nós somos atalaias. Deus diz que nós somos atalaias. E se nós dissermos ao ímpio que ele vai morrer em sua impiedade, Deus não vai requerer de nós, né, o sangue desta vida. Mas se nós não dissermos para o ímpio que ele vai morrer na sua impiedade e que ele vai perder a salvação, né, um plano de salvação, de redenção para a sua vida, a Bíblia diz que Deus requererá de nós o sangue daquela pessoa. Então nós precisamos sim, nós somos os atalaias da última hora e nós precisamos anunciar o Evangelho. Somente anunciando o Evangelho, almas podem ser arrebatadas do inferno. Sem a pregação do Evangelho, impossível. A quarta razão de nós anunciarmos o Evangelho, porque Jesus Cristo, ele breve virá. E será que nós temos ainda esta viva esperança? Talvez a indiferença de muitas pessoas seja porque ela já não acredita e nem espera mais a volta de Jesus. Muitos cristãos, infelizmente, já perderam esta esperança, né? Já não confiam mais que Jesus Cristo breve voltará e deixaram de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo e por isso perderam o entusiasmo de anunciar o Evangelho. A vinda de Jesus, ela é uma promessa e Ele é fiel e Ele cumprirá a sua promessa. Ele mesmo afirmou que Ele virá nos buscar. No tópico 1, nós vamos falar sobre a evangelização como prioridade. A prioridade da igreja é a evangelização. É anunciar o reino de Deus, a chegada do reino de Deus. O primeiro evangelho, ele foi pregado pelo maior evangelista, o próprio Deus. Está em Gênesis, que anunciou a vinda de um Redentor para a humanidade e que nem tudo estava perdido ali no Éden. É o que nós conhecemos como proto-evangelho. Depois esse evangelho foi pregado por Jesus Cristo, né? Segundo missionário, quando ele veio aqui para morrer em nosso lugar. E ele deu a incumbência para a igreja como um todo e individualmente a cada um de nós. É nossa responsabilidade anunciar o Evangelho. No ponto 1, o Evangelho. O termo Evangelion quer dizer boas novas. É um termo técnico para a mensagem essencial da salvação. E ela é usada somente aqui no Novo Testamento. A verdade central do Evangelho é que Deus forneceu um modo de salvação para os homens, a dar o seu único filho para o mundo. É uma dádiva de Deus. Não se conquista a salvação. Não se descobre a salvação. É ganhado. Nós ganhamos, é uma dádiva de Deus. E o Evangelho é uma revelação de Deus para todos nós. A Bíblia toda é um livro essencialmente evangélico, pois ele trata do plano da redenção que foi consumado em Jesus Cristo. Ponto 2. O único Salvador do mundo. Todos nós precisamos entender e anunciar que Jesus Cristo é o único Salvador do mundo. Não existe outra forma que alguém possa ser salvo que não seja reconhecendo em Jesus o Salvador do mundo. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O mundo precisa saber que não há salvação fora de Deus, fora do plano redentor. Não há outro Salvador
que não seja Jesus Cristo. Estas boas novas, que é o Evangelho, ele trata do reino de Deus, ele trata da salvação, ele trata do perdão dos pecados na pessoa bendita de Jesus Cristo. O Evangelho, ele é chamado de Evangelho de Deus, Evangelho do reino, Evangelho eterno, Evangelho da graça de Deus, Evangelho de seu Filho, Evangelho da glória de Cristo, mas todos são o Evangelho. Eles são só nominacionais, mas é o mesmo Evangelho. Não é porque um é o Evangelho de Deus, o outro é o mesmo Evangelho. Nós estamos tratando do mesmo Evangelho. As boas novas nós encontramos apenas no Novo Testamento? Será que é? Não. Nós encontramos na Bíblia inteira a respeito das boas novas. Na história de Abraão, Deus promete que todas as famílias da terra seriam abençoadas por intermédio da sua geração. Na lei de Moisés, nós encontramos também o Evangelho. A Páscoa, ela retrata não apenas a libertação do povo de Israel, mas a libertação de todos, que em todos os lugares recebem a Jesus como o Cordeiro de Deus, que acreditam que Jesus é o Cordeiro de Deus. A história de Israel, por si só, ela é uma história evangélica. Deus promete a Davi que o seu trono seria para sempre. E Jesus, ele é conhecido como o filho de Davi e o rei dos reis. A poesia de Israel, ela é evangélica. Jó, ele tinha certeza, ele acreditava que o seu Redentor vive. E nós também precisamos crer que o nosso Redentor vive. Os salmos profetizam a respeito do triunfo do Messias e também a respeito do seu sofrimento. Os livros proféticos também, eles são evangélicos, pois eles profetizaram, esses homens profetizaram, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Isaías profetizou o nascimento virginal de Jesus e também o seu sofrimento. Jeremias, Miqueias e Daniel também profetizaram a respeito de Jesus. No ponto 3, uma agência legítima. Nós somos, a igreja é a única agência legítima chamada por Deus para evangelização. Não existe outra agência no mundo, na face da terra, que recebeu essa incumbência de anunciar o Evangelho. No passado, Deus escolheu a nação de Israel por amor, para fazer o nome de Deus conhecido na terra entre as outras nações. E eles contribuíram muito com a evangelização no mundo, apesar que eles fracassaram com a evangelização. Eles fracassaram com a sua missão neste propósito, pois eles se perderam na idolatria. Apesar que eles fracassaram neste propósito, mas é deles que vem os patriarcas, é que vem a lei, o concerto, os pactos, a escritura, e é deles também que vem o próprio Cristo. Onde eles falharam, nós não podemos falhar. Eles tropeçaram na idolatria, nos prazeres do mundo. A igreja é a única agência mundial que tem como missão a evangelização. Essa é a missão primordial da igreja, de nós como membros deste corpo. Essa missão, ela é intransferível, e mesmo sem a minha participação ou a sua participação, o mundo está sendo alcançado pelo Evangelho de Jesus. E nós também precisamos fazer parte desta grande obra. Quando Jesus deu a ordem que eles começassem a evangelizar, se não tivesse levantado uma perseguição para a igreja que tinha começado ali no século I,
eles não teriam ido evangelizar, não tão rápido, não tão cedo como eles foram. Então foi necessário que se tirasse a tranquilidade daquela igreja que estava surgindo para que eles pudessem evangelizar o mundo antigo. E a ordem que Jesus deu para eles foi: comecem por Jerusalém, por toda a Judéia, e vão até os confins da terra. Não era Jerusalém primeiro. Eles não iam evangelizar somente Jerusalém. Depois que terminasse Jerusalém, eles fossem partir, para as outras regiões. A ordem que Jesus deu para eles foi: a evangelização tem que ser simultânea. Comecem em Jerusalém, vão pela Judéia, vão pelos arredores até os confins da terra. Era uma evangelização simultânea, ao mesmo tempo. E assim também deve ser a igreja. Nós precisamos atacar em todos os lugares. Às vezes nós ouvimos alguém dizer: mas nós não evangelizamos nem a nossa cidade ainda. Não, é a nossa cidade e a outra cidade e o outro estado e outro país. Tudo ao mesmo tempo. Se você não pode ir, como eu já disse, contribua. Ore por aqueles que estão cumprindo esta ordem de Jesus e levando o evangelho do reino a milhões de pessoas que estão perecendo sem saber que Jesus Cristo é o Salvador. Nós precisamos orar pelos missionários que são enviados para que o Espírito Santo lhes abra a porta da pregação. Esse era o desejo do apóstolo Paulo, que as pessoas orassem por ele, para que a porta da mensagem, da evangelização fosse aberta. E Paulo ainda ele diz: não se envergonhe do Evangelho de Cristo, porque ele é poder de Deus para a salvação daquele que crê. Então, se nós recebemos esse tesouro, que é o Evangelho de Jesus, nós devemos anunciá-lo também a outras pessoas.